amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas, para a gente refletir a Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. É uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, na TV MTC do Regional Nordeste 2, nosso Regional Nordeste 2, que anima esse momento de reflexão. A gente convida você a chamar mais gente, a curtir, isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas, compartilhar junto à classe trabalhadora. O nosso momento de reflexão da Boa Nova, a partir da nossa caminhada, a partir da nossa perspectiva de luta, de justiça, de paz e de solidariedade. Esse quarto domingo, desse 14º domingo do tempo comum, tempo do discipulado e da missão, para ajudar a gente a refletir mais e mais sobre a nossa caminhada. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E o mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. O evangelho para esse domingo, 14º domingo do tempo comum, é tirado de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12 e de 17 ao 20. Depois disso, o Senhor designou outros 70 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente para toda a cidade, aonde ele próprio estava para chegar. Disse-lhes:
A colheita é muita, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz para esta casa. Se lá houver algum filho da paz, sobre ele descansará a vossa paz. Se não, voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de uma casa para outra. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for servido. Curai os doentes que nela houver e dizei-lhes, ficou mais próximo de vós o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saí à praça pública e dizei, até o pó da vossa cidade, que se pegou aos nossos pés, sacudimos para vos deixar. No entanto, ficai sabendo que ficou próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia será mais tolerável para Sodoma do que para aquela cidade. Voltaram os 70 discípulos, cheios de alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se sujeitaram a nós no teu nome. Disse-lhes ele, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei poder para pisar aos pés serpentes e escorpiões, e domínio sobre todo o poder do inimigo. Nada vos lesará. Mas não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Alegrai-vos antes por terem ficado os vossos nomes escritos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 14º domingo do tempo do discipulado e da missão. 14º domingo do tempo comum. Passadas as festas e os demais momentos, a gente volta para refletir sobre a Boa Nova dentro da construção do reino de Deus. Esse tempo do discipulado e da missão é o tempo para a gente ir calibrando a nossa missão, a nossa caminhada, junto às nossas comunidades, onde a gente está, em casa, na família, no trabalho, no sindicato, na pastoral, na igreja, no nosso terreiro, onde a gente estiver. É o momento da gente ir organizando a vida, para a gente ir sentindo esse nosso momento, para a gente ir moldando a nossa missão, a missão de Jesus. Eu falei no nosso terreiro, porque tem amigos e amigas também de outras comunidades de fé que partilham dessa nossa reflexão e gostam. Eu saúdo a todos e todas. Mas é bom a gente refletir. Talvez alguém tenha pensado, poxa, na caminhada do tempo comum, né, que é uma catequese, uma formação que Jesus faz, a gente interrompeu isso por causa da solenidade de São Pedro e São Paulo, domingo passado, para refletir Pedro. Mas acho que nada nos tira disso. Ao contrário, a gente vê Jesus fazendo uma catequese com aquele grupo nuclear, a ponto de dizer a Simão que ele é pedra, que ele é parte dessa construção. Eu disse na semana passada que o próprio Pedro, ele não quer esse título apenas para ele não guarda isso como uma patente que Jesus o dá, mas ele mesmo na sua carta diz, todos vós são pedras vivas. Né? Pedra mesmo é quem transforma os outros em pedra também. Vamos lembrar que aqui, por mais que a poesia, que a literatura, que a caminhada de vida, que a música brasileira, sempre tenha mais um pensamento sobre pedra como algo de tropeço, como algo que está no meio do caminho tinha uma pedra. Lembrar que essa pedra aqui é a pedra angular. É aquela pedra que dá ângulo a todas as outras, que nivela todas as outras
para a construção do prédio, né? Então, nesse sentido, a pedra, ela é a rocha firme, ela tem mais esse sentido do que a gente achar outros. No meio desse caminho, que a gente faz dessa catequese com Jesus está formando a gente durante o tempo comum, a gente vai perceber a caminhada de Jesus para Jerusalém. É nessa caminhada que Jesus vai trazendo todo o povo, trazendo todos os excluídos desse mundo, todos os marginalizados para o centro do poder, para lá fazer a denúncia. Fazer uma denúncia de que a religião, de que o poder político está escravizando e não libertando. E para chegar até lá, Jesus não vai sozinho. Vai com todos os aflitos, aflitas, com todos os excluídos, excluídas. Lucas percebe que isso é tão interessante que dedica uma parte significativa do seu texto. E aí, no meio disso, Jesus envia 70 ou 72, a partir da tradução, ou de outro texto, 70 ou 72 discípulos. Por que é que Jesus envia esse povo todo para lugares onde ele vai chegar? Eu penso que o primeiro sentido disso é que, assim, a meta, o ponto principal é o reino de Deus. Jesus está o tempo todo dizendo, o reino está próximo. Nesse texto ele diz, algumas vezes, avise que o reino de Deus ficou próximo. Está próximo de todos e todas. Avisem que há uma proximidade. O reino de Deus é o ponto principal. Mais do que para ele, a própria figura dele. Lembrem no texto passado, do domingo passado. Ele não diz, o que é que o povo acha que eu estou sendo? Não, ele diz, que acham ser o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem é a figura do projeto do reino de Deus. Então não é sobre Jesus a partir de um carreirismo, de um popstar, mas do Filho do Homem, que é sinal de libertação e caminhada para todos e todas. A partir disso, é o reino de Deus que é o ponto principal. Por isso, para construir um reino fora da lógica dos outros reinos, é preciso comunidade, é preciso mutirão. O reino de Deus se faz em mutirão. Por isso que é um reino que muita gente renega. Porque tudo que é mutirão na nossa sociedade, nesse mundo do mercado, tudo que é mutirão é visto como algo perigoso. Quantas entidades comunitárias, ONGs honestas, coerentes, são marginalizadas porque é um trabalho de mutirão? Quanta juventude grafiteira nas ruas, embelezando as nossas ruas e praças, marginalizadas porque é um trabalho de mutirão? Quantos agricultores trabalhando juntos, acampando, produzindo comida com saúde para a gente, são vistos como criminosos, porque é trabalho de mutirão. O reino de Deus é trabalho de mutirão. Isso é perigoso para quem não quer comunidades. Isso é perigoso para quem quer individualismo, porque individualizando é fácil de perseguir, de oprimir. Veja que no trabalho home office, que muitos de nós temos, a gente perdeu uma coisa, a gente perdeu a solidariedade da categoria, de estar no mesmo espaço, sofrendo junto, dialogando, um dando coragem ao outro, recebendo a visita do sindicato para dialogar, para fortalecer, para tirar dúvidas. E principalmente para inibir, para coibir o assédio moral. Porque quando você está junto no mesmo espaço,
Isso inibe mais o outro. Então, nessa lógica que a gente vive, o mutirão, a comunidade é perigosa. Jesus quer dizer que só se constrói o reino de Deus em mutirão. Só se constrói em comunidade. E por isso envia 70 para fazer isso. Eu tomo emprestado um pouco da reflexão do padre José Bortolini, que é um dos biblistas que animam a gente, que ajudam com a sua literatura, a mim e a outros, nós simples agentes de pastoral, a gente fazer a nossa Lexio Divina e poder refletir com vocês. Seguindo isso, Jesus dá recomendações. E o padre Bortolini, ele coloca aí 11 delas. 11 delas para a gente refletir qual é a postura do pessoal que está construindo esse reino de Deus. Essa postura que anima para a gente poder entender e nas nossas comunidades perceber quem é agente de pastoral desse reino, como esses 70, ou quem está indo por um caminho inverso. E muito mais, se a gente não está indo nisso. Mas aqui a gente vai vendo isso, refletindo essas coisas. Primeiro no texto, Jesus diz assim: a colheita é muita, mas os trabalhadores são poucos. Olha, é mutirão, tá vendo? A messe, a colheita é grande. Mas tem pouca gente para colher. Então, o que é que ele disse? Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie mais gente. Qual é a primeira característica desses discípulos que vão preparar os caminhos do Senhor, como João Batista fez anteriormente? É rezar. É ser gente de oração. A gente, às vezes, tem algumas dificuldades. Quem está na militância, quem está no sindicato, quem está no movimento, quem está no partido, está tão entregue a essa luta, que é honrosa, está tão entregue a viver a boa nova na prática, junto aos excluídos, que esquece da espiritualidade como alimento, como construção, para cada vez mais poder estar cheio e oferecer para os outros. Rezar é importante. Peçam ao Senhor da Messe que envie mais gente. Entrem em oração. Conversem com Deus. Não necessariamente eu estou dizendo rezem as récitas, as práticas comuns já. Rezem apenas o terço, vá apenas à missa. Não. Alimente a mística. Reze, medite, respire, cante um refrão contemplativo. Faça seu momento de espiritualidade também. A gente está sempre alerta, aceso, e aos poucos pode ser que a gente esteja se esvaziando e não dando conta. Mas olha, depois Jesus disse: eis que eu envio vocês como cordeiro no meio de lobos. Por isso é que o primeiro recado é rezem. Porque Jesus envia a gente para anunciar o reino com a certeza, com a clareza de que ele está enviando a gente para uma sociedade de conflitos. Para uma sociedade violenta, pesada, conflituosa. É importante a gente ter clareza disso. Jesus está enviando a gente para espaços de contradições. É isso mesmo. Não é tudo flor. É para um espaço de conflito. E dentro desse conflito, a gente leva a paz, mas não arreda pé da nossa consciência, do projeto.
Em outros textos, Jesus vai dizer, infelizmente, numa casa vão ter 3 contra 2, porque quem se colocar junto ao meu projeto, automaticamente vai renegar outro projeto. A gente falava disso domingo passado. Quem se coloca no projeto de Jesus, automaticamente renega outros projetos. No domingo passado, houve uma manifestação pequena na Avenida Paulista. E em outro momento, feriado de Corpus Christi, houve uma marcha para Jesus. Quem se colocar nessa lista que a gente está dizendo aqui, que esse texto bíblico de hoje nos ofereceu, sabe muito bem que o conflito está posto, porque não está do lado dessa marcha. Dessa marcha que houve. Ela colide com aquilo que é projeto de Jesus. Então a gente está sendo enviado, sim, para uma sociedade conflituosa. Mas não levem nada, não levem bolsa, alforje, sandália. E lembrem-se que é urgente. Fiquem parando no meio do caminho para cumprimentar. Sigam para a missão de cheio. Na nossa caminhada, não vamos perder tempo com bobagens. No sindicato, no partido, na pastoral, no movimento social. Vamos ficar dando atenção porque tem que cumprimentar personalidades. Porque tem que responder a alguns grupelhos. Não, vamos direto para a nossa missão. Vamos anunciar o reino de Deus aonde a gente estiver. Mas o discipulado é o discipulado da humildade, da simplicidade, da pobreza. Essa parte do texto, não levem bolsa, nem alforje, nem sandálias. Essa parte do texto, ela destoa e denuncia todas as lideranças religiosas ricas que vivem nadando em dinheiro e cada vez mais pedindo mais dinheiro a muita gente. Muita gente da classe trabalhadora nas nossas comunidades sofrendo para dar dinheiro para líderes religiosos ricos. Eu não estou dizendo que na sua comunidade de fé o dízimo não seja importante. Porque se a construção do reino de Deus é mutirão, e se a sua comunidade de fé ela vive esse mutirão, quem é que sustenta aquilo tudo? É o próprio mutirão. Não é sobre isso que eu estou falando. Certo? Eu estou falando sobre o enriquecimento de quem se torna líder religioso. É de quem explora, usa e rouba o dinheiro da classe trabalhadora, prometendo um mundo mágico. E Jesus envia 70 para pregar o reino, não para encher os bolsos. Além de ser gente de oração, gente que anuncia o reino numa sociedade conflituosa, gente pobre e simples, pobre evangelizando pobre, como diz o movimento Encontro de Irmãos. Nós somos pessoas de paz. É uma paz inquieta. É uma paz dentro de uma sociedade conflituosa. Mas é paz. É veemência, é força, mas é paz. Não é violência. Não é brutalidade. Ao chegar em qualquer casa, dizei primeiro paz para essa casa. Se lá houver algum filho da paz, sobre ele descansará a vossa paz. Gente, é gente de paz. A gente precisa comunicar paz aonde não há paz. Dizer hoje paz a esta casa é chegar na casa de uma mulher, mãe solo, e dizer paz nessa casa, porque a gente vai te ajudar a denunciar a violência que o teu ex-companheiro te faz.
Chegar à juventude negra, pobre, e dizer paz à voz, é dizer, a gente quer a paz de Deus, que é fruto da justiça. A gente vai denunciar toda forma de violência contra a juventude negra. Dizer paz à voz é dizer aos trabalhadores e às trabalhadoras que a gente vai se solidarizar para que cada família tenha paz de fato. E paz são os filhos estarem bem, com saúde, alimentados, escolarizados, salário digno, família podendo ir no final de semana na praia para levar as suas crianças. Dizer paz dos nossos dias para as nossas comunidades é isso. Os discípulos, outra característica que está junto dos pobres, não visam lucros. Não fiquem andando de casa em casa. Fiquem piruando de casa em casa para comer aqui, comer ali. Não. Chegarem a uma casa, permaneçam nela. Construam comunidade ali. Acolham os excluídos, é outra coisa. Aonde chegarem, curem os doentes. E digam a eles, ficou mais próximo o reino dos céus. Aonde vocês virem os marginalizados do reino, chame-os, cure-os, alinhe a caminhada, levante-os, dê dignidade. Se a palavra de Jesus, na nossa construção do reino, se a gente, enquanto agentes de pastoral, a gente não ajudar a dar dignidade aos outros, do que é que serve? A tua luta lá no sindicato, lá no partido, lá na igreja, lá na tua família, lá no trabalho, lá no conselho de moradores, junto ao grupo de cultura e arte do bairro, ela está dando dignidade aos outros? Ou só está servindo para postar foto no Instagram? Se for para isso, não serve para nada. Evidentemente que eu não estou dizendo pare e suma. Não, eu estou querendo dizer reavalia a tua caminhada. Vamos, dentro desses critérios que Jesus está dizendo para a gente, vamos avaliar a caminhada da gente? O tempo comum, esse tempo do discipulado e da missão, é tempo da gente avaliar a caminhada. Então, se a nossa missão, se as nossas atividades não dão dignidade às pessoas que convivem com a gente está falhando. E aí não vamos desistir. Vamos investir na conversão da gente. Converter é mudar de caminho, né? Quem fez autoescola sabe o que é fazer uma conversão. É mudar de rota. Não é abandonar o carro na pista. É mudar de rota. Então, a gente precisa avaliar isso para mudar de caminho. E outra coisa, eu disse 11, né? Eu falei demais. Tem menos de 11. Mas só esses pontos que tem aqui dariam para a gente um ano todo. Não apostem no populismo, não fiquem fazendo média. Se vocês chegarem em qualquer cidade e não vos receberem, cheguem na praça pública e digam até o pó dessa cidade a gente vai sacudir. Mas saibam que o reino de Deus está próximo. Não tem que ficar fazendo média. Sacode a poeira dos pés e continua a caminhada. Nos nossos espaços, no sindicato, no partido, na pastoral, a gente está fazendo média com os outros para poder se manter no nosso lugar? Como dirigente sindical, eu estou fazendo média com fulano tal, com fulana tal, uma personalidade tal, com a personalidade B. Lá no partido eu estou fazendo isso também. E na minha pastoral, eu estou fazendo isso para ter o apoio do pastor tal, do padre tal, da liderança tal, do bispo tal. Como é que eu estou vivendo? Eu estou fazendo média
ou eu estou sendo coerente àquilo que sou e àquilo que Jesus vê em mim, daquilo que sou? Acho que essa é a reflexão para calibrar a nossa vida, né? Enquanto pastoral, enquanto comunidade. Não façam média. Não é para ficar fazendo média. Mas, ao voltar, eles ficam animados, porque até os demônios obedeceram a ele. Jesus reconhece isso. Mas Jesus pede para que a gente entenda que a meta é o reino de Deus, não o êxito da nossa missão. No grupo de Jesus não tem plaquinha de funcionário do mês. Nem a gente deve se moldar por essa lógica. Qual é o colaborador do mês? Fulano é o colaborador que vai receber isso aqui. Não. O reino de Deus é que é importante. Então não se alegrem, porque os espíritos, eles ouvem vocês. Porque esse poder foi do próprio Deus. É o poder que o projeto de Jesus confere a quem é coerente, a quem é humilde, a quem anuncia o reino, a quem reza, a quem não visa lucros, a quem dá dignidade aos excluídos. Dei-vos poder para pisar serpentes e escorpiões. O mal, denunciem o mal, pisem o mal, isso não vos atingirá. Você lembra do domingo passado, Jesus dizendo a Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer, Pedro. Agora, não se alegrem por isso. Porque a caminhada é caminhada de cruz. Não se alegrem com isso. Se alegrem mesmo porque o nome de vocês foi inscrito no céu. Os nomes de vocês estão escritos no céu. São aquelas pessoas que fazem parte do mutirão do reino de Deus. Por isso os nomes estão escritos no céu. Quanta gente boa que nos trouxe para a caminhada, já está na glória de Deus, que a gente lembra que tem seu nome escrito no céu. Seja Dom Helder, Dom Pedro, Casaldáliga, vários outros, Irmã Dorothy, mas também aquelas pessoas do nosso bairro, da nossa comunidade que já partiram, que a gente lembra delas. E a gente tem clareza, tem certeza que os nomes delas estão escritos no céu. O nosso também, na caminhada, que a gente se alegre por isso. E não porque a gente agora tem poder. A caminhada é de serviço. Dentro de uma sociedade conflituosa, dando dignidade aos mais pobres. E dar dignidade aos mais pobres é apontar, é denunciar aqueles que oprimem. Na nossa vida de luta, de militância, um fato ocorreu essa semana. A gente ainda está com os nossos irmãos e irmãs, professores e professoras da rede municipal de ensino, daqui de Recife, na luta por salário digno e condições de trabalho. No plenário da Câmara, eles sofreram mais um ataque. Vereadores de direita. Tinha até gente no meio que se diz católico, viu? Tinha gente no meio que é de grupo de igreja, é ministro da comunhão, sabe? Mas, na hora de anunciar, está junto dos opressores. E aí, esse pessoal, os nossos irmãos e irmãs professores, foram ameaçados de ser retirados com a polícia. Essa mesma conduta, ela tem um histórico. Alguns dias atrás, meses, quem sabe,
um dos vereadores de ultradireita, que gostam do sensacionalismo, foi até uma das escolas e arrancou um cartaz educativo de combate ao racismo. Mas só porque o cartaz era do sindicato dos professores, ele disse que não podia estar ali. É mais um sensacionalismo para poder lacrar nas redes, né, na internet, na sua página. Mas aquele cartaz era um cartaz para educação, para um combate ao racismo. Era um cartaz sobre educação antirracista. Não há motivo algum para se arrancar um cartaz que ajuda na promoção do combate ao racismo, a não ser que você seja racista. Dito isso, quando esse fato vai acompanhado para a Câmara de Vereadores, essa mesma pessoa ameaça chamar a polícia para prender alguns professores que o acusavam de conivência com esse tipo de prática racista. Dentro do diálogo político, alguém que é representante do povo precisa ter postura e hombridade, dignidade para mediar esse tipo de conflito e não causar violência ameaçando professores com polícia. O reino de Deus está próximo. A gente vai continuar a denunciar tudo que é injusto dentro dessa sociedade conflituosa. E a gente quer fazer essa denúncia, a gente quer repudiar todo ato que já virou praxe, já é uma conduta, já é um expediente próprio, consagrado da extrema-direita. É tratar professores e professoras com um poder de polícia. Isso é um sintoma muito sério para uma sociedade que ainda precisa investir muito na educação. Mas uma sociedade que trata os seus educadores com poder de polícia ainda tem muito para andar, ainda tem muito chão para caminhar. Mas a denúncia desse expediente da ultradireita, seja em São Paulo com Tarcísio, seja no Rio de Janeiro com Cláudio Castro, seja aqui com a ultradireita daqui, parte dela católica, parte dela que se diz cristã, pseudo-cristã, a gente ainda tem muito chão pela frente para denunciar isso. Mesmo que a gente passe entre essas serpentes e esses escorpiões, a gente vai continuar na caminhada. O reino de Deus está próximo. Por quê? Porque é um reino de mutirão. É um reino de 70 enviados. É um reino de mutirão. E quando a classe trabalhadora se organiza, está em mutirão, como os nossos colegas professores e professoras, é sinal de que o reino de Deus está próximo. Quando a classe tem consciência de classe e se organiza para lutar por dignidade, o reino de Deus está próximo. Onde a gente estiver, vamos manifestar apoio aos professores e professoras da rede municipal do Recife. Vamos encher as redes sociais, vamos aonde a gente puder ir, tá certo? Nos próximos dias tem outro trabalho de mutirão também. Algumas manifestações vão ser convocadas para a gente dizer que a gente não quer e a gente não aceita que o Congresso Nacional sequestre o nosso país, sequestre o orçamento, sequestre o direito dos aposentados, sequestre as pautas importantes como a escala 6x1. E isso a gente só pode fazer na rua. Então vamos ficar atentos e atentas
como gente que quer ver esse mundo transformado, para a gente ir para a rua. Dizer que essa lógica de dominação não nos mete medo. Eu concluo esse nosso momento com uma oração de Hermann Gregório Vera, do cristianismo. Jesus, ajuda-me a descobrir-te em meu irmão e amar-te na dor e abraçar-te na pobreza, a ver o brilho de teus olhos no sol do amanhecer, a contemplar tua misericórdia na imensidão do mar, a ver tua grandeza no cume das montanhas, e no ocaso da minha vida, quando para mim já não haja mais sol, a ver teu rosto iluminando o meu ser. Uma boa semana de luta, de oração, de mística e de libertação para as nossas comunidades. Saúde, gente. Ó Pai que habitas a imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.